E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos trabalhando dentro dos conceitos e definições da geometria plana. Estamos trabalhando dentro dos polígonos. Bora lá? Bora lá então. Então, o que é polígono? Tá bom? O que é linha poligonal? Ok? Linha poligonal ou polígono, tá bom? Eu estou falando exatamente nestes segmentos que fazem, que fecham, que criam exatamente esta figura colocada aqui para vocês, tá bom? Então, cada traço desse, eu estou falando exatamente em um segmento de reta. Ok, pessoal? Então, isso daqui é o que forma esta figura são exatamente vários segmentos de retas, ok? Totalizando, então, 12 segmentos formando esta figura, assim também como este triângulo, tá bom? Três segmentos formando isso daí. Então, aqui nós temos quatro segmentos formando exatamente essa figura, um pentágono, tá bom? Olha só, quem pensa que então quadrado é exatamente, né, 4 segmentos de reta, não exatamente, tá bom? Numa figura, ele pode ter então 4 retas ou 4 lados aí no caso, não sendo exatamente um quadrado, correto, pessoal? Então nós temos aqui, olha só, uma figura com 12 lados, 4 lados, 3 lados, 6 lados, 7, 10, né, 6, 7 e assim por diante, né? Quanto for necessário, ok? Nós trabalhamos então em cima das linhas poligonais simples e também das linhas complexas, ok? Então vamos lá, né? Falamos sobre os segmentos, né? Mas o que é um segmento de reta? O segmento de reta, ele é um pedaço tirado exatamente de um todo, correto? E então o que dá exatamente aí um segmento, ok? Desta reta, tá bom? Então, o que é um segmento? É um pedaço da reta, né? Eu tirei um pedaço, é uma porção desta reta, aonde ela determina para mim 2 pontos, ok? Distintos, ponto A, ponto B. Automaticamente, quando eu pego esses pontos, esse intervalo, ele é exatamente uma dimensão. Logo, eu posso dizer que o segmento de reta A e B, ele tem origem, ele tem extremidade. Logo também ele tem definição, ele também tem dimensão. Ok? Logo então ele tem as suas origens e eu consigo explicar exatamente o que é um segmento de reta. Ok, pessoal? É diferente do conceito de reta, tá? Da reta, porque reta ela não tem uma definição, ela não tem um início, não tem um fim, não tem uma origem, não tem extremidades, ok? Então logo eu não consigo definir isso. Agora o segmento eu já tenho, tá bom? Então nós temos aí estes segmentos, né, A e B, C e D. Posso dizer que eles são congruentes? Posso dizer que eles são congruentes. Por quê? Desde que eles sejam as mesmas medidas, ok, pessoal? Então, estes segmentos formados geram figuras, tá bom? Tá bom? Então nós temos aí estas figuras formadas aí que podem ser vários, podem ser triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágono, tá bom? Decágono. Então nós temos aí todas estas figuras. Se você for analisar, elas são fechadas formando exatamente o que? Um triângulo, o que definimos exatamente um triângulo, correto, pessoal? Triângulo, tá? Olha só, o próprio nome aí no caso, ele puxa exatamente um outro assunto, triângulo, tá bom, pessoal? Quadrilátero ou quadrado, ok? Pentágono, hexágono e assim por diante. Ok, pessoal? Veja bem, tá? Nós temos aí os nossos segmentos que a junção, tá bom? O ponto comum entre dois segmentos, ok? Gera exatamente um ponto de vértice. A vértice é exatamente entre esses dois segmentos, tá? E a abertura desses dois segmentos se dá exatamente
ângulo, tá bom? Então nós temos aí esta condição. Por que que ele é um triângulo, tá? Por quê? Porque ele é contado através do o número de lados, ok? Ou até mesmo pelos seus vértices. Veja bem, quantos vértices nós temos aqui? Nós temos 1, 2 e 3. 3 vértices. Então, logo nós temos 3 lados. Quadrilátero ou quadrado. Logo nós temos 4 vértices e então 4 lados. Pentágono, 5 vértices, 5 lados. Hexágono, 6 vértices, 6 lados. Heptágono e assim por diante. Totalizando, então, nós temos aí as figuras geométricas estudadas e então formadas aí por segmentos, ângulos, vértices, números de ângulos, né? Ok? Soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos colocados em cada figura. Ok, pessoal? Isso, através destes pontos, eu começo a dar origem exatamente a um projeto, a uma análise, a definições, correto, pessoal? E também conceitos, ok? Então, figuras, nós temos triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, tá bom? O que são essas figuras? São número de lados, tá bom? Formando aí um polígono. Polígono. Por que polígono? Porque nós temos aí mais, né, de um segmento. Correto, pessoal? Nós temos mais do que um segmento, então se torna um polígono. A reta, normalmente, simplesmente reta, ela não pode ser chamada de polígono, mas sim de reta ou segmento. A partir do momento que ela, então, elas são vários segmentos de reta, então eu posso dizer que ela é exatamente um polígono. Correto, pessoal? Então, nós temos aí esta condição e esta situação. Beleza? Bora lá, então. Nas figuras, tá bom? Poligonais, nós temos aí os ângulos internos, ok, pessoal? E também os ângulos externos. O ângulo interno, veja bem, ele se dá através do vértice, tá bom? E da abertura exatamente destes segmentos, ok? Então nós temos aqui os ângulos internos e os ângulos também externos. Normalmente se dá e se conta os ângulos internos de uma figura, tá bom? E assim por diante, ok? Então, nós temos também relacionado às figuras, ok? As diagonais. O que são diagonais? São segmentos que ligam exatamente de um vértice até o outro vértice. De um vértice até o outro vértice e assim por diante, ok? Nós estamos pegando exatamente de um vértice para o outro vértice. Estas linhas colocadas aqui, elas são exatamente segmentos de reta, ok? Que se ligam exatamente nos vértices. Então, o segmento AB, tá bom? O segmento AC, ele é exatamente um segmento ou então ele é uma diagonal, tá bom? Então, AD também é uma diagonal, DB também uma diagonal, BE é uma diagonal. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Por que nós estamos falando tudo isso? Ok? Porque é fundamental conhecer exatamente os triângulos, as suas origens, tá bom? E o que acontece tecnicamente com esses triângulos. Por quê? Porque, veja bem, tecnicamente falando, quando você olha qualquer coisa, tá bom? Seja ele um prédio, seja ele uma casa, seja ele um carro, seja ele a figura que se mostra, ok? O perfil que seja, tá bom? Sempre nós vamos ter ali uma geometria, um perfil
tá bom? E dentro desses perfis estão ângulos, estão exatamente retas, melhor falando, segmentos de retas, pontos e outros mais, ok? Está ali colocado figuras geométricas que formam exatamente esse perfil. Bom, tendo esta condição, quais são os números diagonais, os números de diagonais de um polígono, seja ele qual for, ok? Seja ele qual for, tá bom? Então, qual é o número de diagonais que nós temos? Como que eu faço para calcular isso daí? Então, D diagonal é igual a n. O que é n? N é exatamente o número de lados ao quadrado menos 3 vezes n dividido por 2. Então, através desta equação, nós calculamos exatamente o número de diagonais que estão colocados que estão ali, né, dentro de um polígono, seja ele qual for. E agora também, né, a soma dos ângulos internos, tá? Em toda e qualquer figura, a partir do momento que essas diagonais, através do ponto, do vértice, eles fazem uma abertura, então, dependendo da figura, correto? Existe ali uma soma de diagonais, tá bom? Então, como calcular isso daí? S, soma dos ângulos internos, é igual a número de lados menos 2 multiplicado por 180 graus. Correto? Vamos ver como é que funciona estas equações? Vamos lá então, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta e vamos fazer estas contas agora, ok? Está colocado aqui para vocês a equação, correto? Que determina, que calcula, correto? Diagonais e a soma dos ângulos internos, ok? Vamos ver como é que funciona o triângulo. O triângulo é um caso à parte que tem que ser pensado e entendido como é que funciona. Então, vamos lá, vamos calcular aqui a nossa diagonal. D é igual, tá bom? A equação já está colocada aqui para vocês. Então, N, quantos lados tem o triângulo? 3. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 dividido por 2, tá bom? Então, nós temos aqui algo a se pensar, algo a ser definido e entendido muito bem, ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Ó, 3 ao quadrado, ele é igual a 9, correto? Menos 3 vezes 3 é 9. Então, 9 vezes menos 9, nós temos 0. 0 dividido por 2 não existe, ok? Não dá para fazer essa divisão. Ok? Então, no nosso cálculo, no triângulo, não existe diagonais, correto? Até mesmo na prática, se eu for fazer essas diagonais, ela é exatamente os próprios segmentos. Deste vértice até este vértice, veja, ele é o próprio segmento. Deste vértice até este vértice, ele é o próprio segmento. Deste vértice até este vértice, ele é o próprio segmento, ok? Veja, não existe diagonais, mas existe uma soma dos ângulos internos, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona. Nós temos aí, entre parênteses, 3, olha lá, né? Ó, N é 3, correto? Menos 2, tá bom? Vezes 180, correto? Então, como é que funciona tudo isso? S vai ser igual a 1 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos aqui do nosso triângulo é igual a 180 graus. Correto? Todos esses ângulos aqui, ó, este ângulo aqui formado é igual a 180. Mas eu quero saber o ângulo no vértice. Então, como é que eu faço? Ângulo no vértice é igual a S dividido por N, correto? Então, nós temos aí, olha só, 180 dividido por 3. Então, o ângulo aqui ele vai ser igual a quanto? 60 graus. Correto? Aqui nós temos 60 graus, abertura, aqui nós temos 60 graus e aqui nós temos 60 graus. Então eu posso dizer que esse triângulo é um triângulo
equilátero, porque os lados são iguais, os ângulos são iguais, tudo é igual, ok? Vamos ver então agora o nosso quadrado, correto? Aqui já é um caso à parte, por quê? Existe diagonais aqui? Existe, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Vamos ver então. Então, diagonal é igual ao número de lados, né? O número de lados são 4, quadrilátero ou quadrado, ao quadrado menos 3 vezes 4, correto? Dividido por 2. Então, neste caso aqui, nós vamos ter 4 ao quadrado, 16, menos 3 vezes 3, 12, sobra 4. 4 sobre 2, nós vamos ter exatamente o número de diagonais aqui, igual a 2. Mas como que eu vou agora definir essas diagonais? As diagonais, elas não partem exatamente de um vértice e vai para o outro vértice. Então, olha só, deste vértice e vai até o outro vértice. Correto, pessoal? Deste vértice vai até o outro vértice. Quantas diagonais nós temos aqui? 2, correto? Exatamente 2, beleza? Então, tá aí a nossa situação. O cálculo confere exatamente com a nossa prática, correto? Vamos ver agora a soma dos ângulos internos. Quantos lados tem? 4, né? Menos 2 vezes 180, ok? Vamos colocar entre parênteses aqui. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 2 vezes 180, ok? Então, isso aqui vai ser igual a 360 graus. Ok? A soma desse quadrado, dos ângulos internos, este ângulo mais este ângulo, mais este ângulo e este ângulo aqui também, 360 graus. Mas eu quero saber no vértice de cada, no encontro aí dos segmentos, tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Então vamos lá, ângulo no vértice, ele é igual a S dividido pelo N, correto? Que vai ser então 360 dividido por 4, que é igual a quanto? 90 graus cada lado. Então aqui nós temos 90, aqui nós temos 90, aqui nós temos 90 e aqui nós temos 90, totalizando 360 graus. Correto? Beleza, pessoal? Então, bora lá, né? Vamos ver agora como é que funciona o nosso sextavado, que não deixa de ser um hexágono, correto? Tá bom? Ok? Então, vamos lá, né? Então, diagonais, vamos ver quantas diagonais tem esse sextavado ou hexágono, tá bom? Então, eu tenho aqui 6, sextavado 6, 6 ao quadrado, menos 3 vezes 6, correto? Dividido isso aqui por 2. Então, já dá para saber quantas diagonais temos aqui. 6 ao quadrado, 36, menos 3 vezes 6 dá 18, correto? Então, isso aqui vai dar 18, ok? Isso aqui vai dar 18 dividido por 2. Então, nós temos aí número de diagonais igual a 9, correto? 9 diagonais. Vamos fazer a soma dos ângulos internos também? Então vamos lá, né? Deixa eu dar uma separada aqui, ok? E vou fazer aqui soma dos ângulos internos. Quantos lados tem? 6 menos 2, ok? Entre parênteses, vezes 180. Então, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 4 vezes 180. Beleza? Que na verdade isso aí vai dar quanto? 760? 700 e alguma coisa, 720, mais ou menos isso, correto? Alguma coisa assim, tá bom? Então, vamos ver aqui na nossa calculadora, tá bom? Vamos pegar aqui a nossa calculadora para ver como é que funciona os nossos cálculos, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui o meu 6, tá bom? 6 menos 2 igual a 4. Então, 4
vezes 4 vezes 180. Olha lá, 720, realmente 720. Beleza? Então nós temos aqui o ângulo interno igual a 720. Ô professor, mas não quero saber exatamente a soma, eu quero saber os ângulos no vértice, que é exatamente este ângulo aqui, este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, tá bom? A soma destes ângulos é igual a 720, mas eu quero saber estes ângulos aqui. Eu quero saber então como é que eu faço. Então eu vou falar ângulos internos é igual a S dividido por 6, correto? Então nós vamos ter aí, né, ó, 720 dividido por 6, que vai dar exatamente quanto? 120 graus, se eu não me engano. Correto? É isso aí, 120 graus. Vamos pegar a nossa calculadora para ver? Vamos lá então, né? Ó. Olha aí, pessoal. 720 dividido por 6. 120. Beleza? Então nós temos aí 120 graus. Ah, mas nós achamos as diagonais. Como é que eu vou traçar agora as diagonais aqui na nossa figura, né? Ó, só lembrando, só que esse ângulo aqui é 120 graus, esse também, né? Ó, esse também é igual e esse também é igual. Correto? Então, vamos ver como é que funciona as nossas figuras. Então, como é que eu vou fazer isso daí, né? Eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar esta diagonal aqui, ó, e vou ligar exatamente nesta diagonal. Vou pegar essa diagonal e vou ligar ela a essa diagonal. Vou pegar essa diagonal e vou ligar ela a essa diagonal. Beleza, nós sabemos aqui que tem quanto? 3, tá bom? Vou pegar essa diagonal, vou ligar ela nessa diagonal, que também vou ligar ela nessa diagonal, que também vou ligar ela nessa diagonal. Então, nós temos aqui 3 e 6. Opa, preciso achar 9, tá bom? E agora, como é que fica essa situação toda aí? Então, vamos lá, né? Vou pegar essa diagonal, vou ligar nessa diagonal, já temos quanto? 7, correto? Beleza? E agora, como é que eu faço para achar os restantes das diagonais? E agora? Vocês estão entendendo tudo isso? Ok? Tá bom? Como é que eu vou fazer agora o restante das outras? Deixa aí o seu comentário, ok? Como é que eu acho? Nós achamos 7, tá bom? E se eu pegar aqui esta diagonal agora aqui, ó, e ligar ela exatamente aqui, correto? E se eu pegar agora esta diagonal aqui, ó, e ligar ela aqui, será que dá certo? Será que nós temos aí todas as diagonais ligadas? Bom, nós temos um triângulo aqui, 3, 6, 7, 8, 9. Bateu exatamente. Mas eu gostaria de saber de vocês. Deixem os comentários de vocês, tá bom? Será que está certo essas diagonais? É isso mesmo? Deixe o seu comentário, tá bom? Ok? Para que a gente possa fazer aí quem sabe uma live a respeito desse exercício aqui. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vamos lá? Então, tipos agora de triângulos, tá bom? Existe o triângulo equilátero. Por que ele é equilátero? Porque todos os lados do nosso triângulo, tá bom? Todos os lados aqui, ó, olha isso, né, ó, tá bom? Todos os lados são iguais, este lado e este lado é igual, ok? Isso também quer dizer que este ângulo é igual a este ângulo, que também é igual a este ângulo, beleza? Vocês entenderam? Tudo aqui no triângulo equilátero é igual. Isósceles. Por que ele é isósceles? Porque nós temos dois triângulos, né? Duas faces do triângulo, dois lados do triângulo iguais, e a base dele aqui, ó, ele é diferente, ok? Por que ele se chama escaleno? Porque
todos os lados desse triângulo ele é diferente. Este lado é diferente deste lado, que é diferente deste lado. Logo, se eu modificar esta medida, todas estas medidas elas também se alteram, principalmente o ângulo colocado aqui neste triângulo, correto? Por isso que ele se chama também escaleno. Ele funciona praticamente como uma escala. Alterou um desses daqui, alterou todos. Então, todos eles são diferentes. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Então, nós estamos aí. Olha isso. Agora nós estamos falando sobre a mediana. O que é a mediana, tá? A mediana é exatamente esse segmento que ele sai exatamente de um vértice e ele vai exatamente no ponto médio de um segmento. Ok? Olha aí, ele sai do vértice e vai até o ponto médio de um segmento. Ele sai do ponto médio do vértice e ele vai até o ponto médio desse segmento. Todas estas linhas que vocês estão vendo, por estar também relacionadas ao ponto médio, então ela passa a ser mediana, ok? Estes segmentos, tá bom? Determinados por um vértice e pelo ponto médio de outro, pelo ponto médio do oposto a esse vértice. Ele tem o nome aí de mediana. Ok, pessoal? Então, nós temos aí estas condições. Bom, em função desse segmento de reta mediana, média, correto? É que nasce o ponto baricentro. Ok? Então, eu vou traçar as medianas para que eu defina exatamente o ponto baricentro. Esse ponto aqui, ó. Esse cara aqui é o meu baricentro, ok? O que é um baricentro? É o centro de gravidade do triângulo, beleza, pessoal? É o centro de gravidade. Se eu pegar aqui uma linha, né, e fixar ele, pendurar esse triângulo, ele vai estar equilibrado exatamente. Por quê? Porque esse é o ponto central do meu triângulo. Pessoal, beleza? Por que nós